Vamos lá, entrevista coletiva com Zago. o professor Claudinei Oliveira. Professor Bom, Claudinei Oliveira, entrevista coletiva, está tomando aqui um vitória importante, 2-0 fora bom, de casa. E bom. Refrico Tubaína, muito bom, indico, hein? Muito bom nosso patrocinador. Agora 2-0 aqui em Cianorte. Agora ele vai falar do jogo. Cara, um jogo, a gente esperava que fosse um jogo equilibrado, né? Acho que a nossa equipe se portou muito bem. A equipe do Cianorte mudou um pouquinho a forma de marcar, um pouco mais de perseguição individual, um pouco mais de encaixe individual. Então o nosso plano de jogo era utilizar isso a nosso favor, ter movimentações, a partir do momento que o companheiro tivesse a posse de bola, a gente fazer movimentações, atacar o espaço, criar espaço para o companheiro achar um passe ali. E assim a gente foi, né, tendo as melhores chances da minha concepção, né, controlamos bem o jogo. No primeiro tempo a gente teve uma situação que foi um arremesso lateral errado aqui na frente que a gente cobrou para dentro, o Henrique perdeu a bola, a gente teve um contra-ataque. E teve aquela bola que teve um escanteio no finalzinho, que foi quando o Henrique estava fora de campo sendo atendido. O resto a gente controlou bem, acho que eles tiveram poucas finalizações a gol. Acho que a gente teve mais finalizações, a posse de bola, até pela gente ter aberto o marcador depois ficado com a menos, deve ter equilibrado. Eu acredito que enquanto estava 11-11 e o jogo 0-0 a gente tinha mais posse de bola também. Mas não é uma coisa que me preocupa ter posse de bola. O que importa para mim é terminar a jogada e finalizar, eu não faço questão da posse. Mas é um jogo que nos proporcionou isso, né? A gente controlar o jogo com a posse um pouquinho, o Wallace e o Caio muito com a bola no pé. E o Lucas Marques começou a achar um espaço ali para receber a bola também e começar a acionar os atacantes. O Lucas tem um passe muito qualificado. Então foi um jogo que a gente controlou bem, vencemos por 2-0. Né? Eu acho que você fazer o segundo gol com 1 a menos, quando tem a preocupação de não tomar o gol de empate, foi fantástico. Mas está tudo em aberto, né? Eu já falei para eles no vestiário, tinha falado antes do jogo, né? A gente tem equilíbrio, a palavra para hoje era equilíbrio. Então, hipoteticamente, se a gente tivesse terminando o primeiro tempo hoje, ou aqui ou em Londrina, 2-0 para o adversário em qualquer jogo, você acha que dá para empatar em 45, 50, então em 180, em 90, a chance do adversário também reverter. Então a gente tem que estar ligado, fazer uma ótima semana de treino, estudarmos bem esse jogo, a gente vai analisar esse jogo, a gente tem essa vantagem, não precisa ver outro jogo do Cianorte, a gente vai assistir Londrina e Cianorte, né, 1, 2 vezes aí, nos detalhes para a gente corrigir o que a gente errou, procurar fazer um grande jogo lá em Londrina e garantir a classificação. E como eu falei para eles, se possível com uma vitória, a gente reassumiu a liderança do campeonato em número de pontos. E isso é uma coisa que continua pontuando, então a gente pode, ganhando os próximos jogos, levar a semifinal, o jogo de volta para casa. E dependendo como classificarmos, também levar a final para casa, né? O segundo jogo da final, se a gente classificar. Então é trabalhar primeiro lugar para eliminar o Cianorte, eliminando o Cianorte, a gente vê o que vem pela frente. Claudinei, o jogo seria dia 8, antecipou para o dia 1º. É melhor? Cara, independe para mim. Na realidade, isso aí é uma situação que é um contrato da federação com a TV, né? A gente sabe disso e teria que ter um jogo no sábado. O único jogo que poderia ter sido antecipado seria o nosso, acredito, né? Porque não temos Copa do Brasil, nem nós, nem Cianorte. Então, assim, a federação fez a solicitação, acho que não tem prejuízo nenhum pra gente. Tem lucro? Não sei. Mas prejuízo não tem, né? A gente vai jogar, depois vai ficar um período maior sem jogar, a gente vai ficar um período um pouco menor. Dividiu mais ou menos esse intervalo sem ter jogos, então acho que é produtivo, né? A gente pode jogar no sábado de carnaval, espero que o torcedor compareça, deixe para curtir o carnaval depois do nosso jogo, se Deus quiser, com uma bela festa. Se Deus nos proporcionar isso, mas eu acho que está de bom tamanho, foi interessante para nós, a gente atender também uma solicitação da federação, não custa nada, né? Acho que a federação tem feito o melhor possível para ter um bom campeonato, antecipou a presença do VAR nas quartas de final e como eu falei para vocês, poderia acontecer o que aconteceu, né? Eu lembro que eu citei na minha última coletiva lá em Londrina que aquele lance do Henrique não tinha VAR e o atleta não foi expulso e com o VAR poderia acontecer do atleta não ser expulso numa revisão e aconteceu hoje, mas paciência. O VAR está aí para isso, para trazer justiça ao espetáculo. Acho que o Paulo tem uma grande arbitragem hoje, não tem muito que questionar a arbitragem do Paulo Alves, não, do Paulo Roberto Alves, uma grande arbitragem. E o VAR expulsou o Caio porque achou que tinha que expulsar, não dá para contestar, né? O pênalti voltou também porque tinha o VAR, também se não tivesse VAR não voltaria o pênalti. Então é a gente focar no que a gente tem que fazer de melhor essa semana, corrigir os erros, que tiveram alguns, não muitos, a gente fez um bom jogo, e procurar estarmos focados para o jogo de volta. Havia uma preocupação que o Londrina não contratou ninguém na janela por conta do banco. E hoje o teu banco teve um gol com o Kaique e o pênalti sofrido pelo Rafael Soares. Então, foi uma resposta do plantel, Claudinei? Isso te deixa satisfeito e otimista com o plantel que você tem? Cara, eu tô tranquilo com o plantel, né? A gente tem falado, eu sempre sou muito sincero com vocês quando eu falo as coisas. Eu tinha falado que a gente precisava de um atacante mais alto, de presença de área, a gente conseguiu trazer o Kaique. A gente sabe que com a saída do Bolso a gente ficou só com... mais experiente só o João, a gente tem o Kainan que é mais inexperiente, tem o Marco que pode fazer um lateral ali improvisado e tem o Maurício que pode inverter como a gente fez no jogo hoje. Desculpa. Então assim, eu nunca falei que o nosso plantel era ruim, a gente falou que tinha pontualmente a gente vai ter que contratar, só que assim, existe o caminho, como eu já falei para vocês, mais fácil e existe o caminho correto. Existe o caminho mais difícil, que às vezes o mais difícil é o correto, às vezes o mais fácil já é o correto. Então a gente não está procurando facilidade, a gente está fazendo o correto para o Londrina poder ter dinheiro para contratar o jogo que o Londrina quer contratar para a Série C. Não adianta eu ficar agora botando a faca no peito da diretoria, não, tem que trazer 2 caras agora para o mata-mata
E aí eu deixo de contratar um jogador que já está mapeado, que a gente quer contratar para a Série C depois. Então a gente está fazendo as coisas de uma maneira correta, não estamos queimando etapas para nada. Eu acho que a gente pôde nesse Paranaense dar muita oportunidade para os jogadores da base. O Wellington entrou de novo muito bem no jogo hoje. O Caio, apesar de ter sido expulso, aí minha felicidade é uma realidade já hoje. Então assim, a gente está fazendo um trabalho que tem que ser feito. É o mais fácil? Não, o mais fácil talvez seja ter um plantel Atlético Paranaense com jogadores para dar e vender, e aí é mais fácil. Mas a gente não está buscando facilidade, a gente está buscando fazer o melhor trabalho possível para o Londrina, né? Para a esquadra, que é a nossa SAF. E eu acho que a gente está entregando um bom trabalho. Só não podemos agora achar que já está bom e ficarmos nos ouros da vitória, não. A gente tem que, semana, trabalhar com a mesma humildade, com a mesma entrega, com a mesma intensidade para a gente fazer um outro bom jogo. Claudinei, fiz essa pergunta para o Iago Telles, mas queria ouvir de você também. 63 dias atrás, aqui em Cianorte também, o Londrina perdeu para o Cianorte por 2-1 no torneio Paraná de Verão. O que mudou nesse período que hoje o Londrina tem a melhor campanha no geral também, mas a melhor campanha visitante do Paranaense? Cara, assim, aquele torneio de verão, assim, a gente fala, é um torneio amistoso, né? E serve para muitas coisas. Eu acho que o jogo aqui foi um jogo tranquilo, a gente fez o segundo tempo muito bom, não merecemos ter perdido. Eu acho que o jogo mais preocupante do torneio de verão para mim, já falei para vocês, foi o jogo de Cascavel. O jogo de Cascavel foi um jogo que me preocupou um pouquinho mais, a gente não deu uma resposta muito positiva. Os outros jogos foi tranquilo, ganhamos do Maringá, que é um adversário difícil, e fizemos um bom jogo aqui. Acho que nós trouxemos mais peças, né? Chegou o Alisson, chegou o Wallace, estreou, que eu acho que não jogou aqui o Wallace, né? O Wallace estreou lá contra o Cascavel. O João Vitor chegou, a gente trouxe outras peças que fortaleceram o elenco. E aí que a gente vai melhor joga, né? Então quanto mais competitividade, melhor para o elenco. Quanto mais a gente tiver peças aí buscando espaço. O Paredes é um cara que está buscando seu espaço, tem entrada com muita intensidade. O Rafael fez um bom jogo com o Atlético, jogou 90 minutos, fez outro bom jogo hoje. Né? Eu já falei do Paredes, o Wellington sempre que entra bem. O Caio e o Rafael entrou muito bem, os jogos foi acionado. Então a gente vai ganhando opções, né? O Zé Breno é um menino que está tendo muito bem, né? A gente tô doido para dar uma chance pro Zé Breno. O jogo às vezes não está pedindo, mas é um volante com muita qualidade técnica. O Iago Lincoln, mais uma vez, entrou muito bem. Então a gente tem esse equilíbrio, está usando o elenco da maneira que tiver que usar, mas eu acho que o que mudou foi isso, a gente ganhou umas peças importantes, mais experientes, mais rodadas para nos ajudar. O time, ele tem uma maturidade ao longo do campeonato que chega nessa fase decisiva que é muito importante, né, Claudinei? Isso, é claro, para o torcedor pode chamar muita atenção, para você que trabalha no dia a dia, não é surpresa nenhuma. Ah, cara, você tem um cara que nem o Wallace aí, né? O cara jogou no Corinthians, no Flamengo, né? No Vitória da Bahia, jogou Série A, jogou Mundial de Clubes, enfim. Tem o Alisson, que é um cara que foi capitão do Santos, mas tem mais de 300 jogos com a camisa do Santos. Né? Então, esses dois acho que são mais que dá pra gente pontuar em termos de experiência. Aí o Luiz já tem várias Série B nas costas, estava no Ceará no passado no acesso. Então a gente tem jogadores experientes. O Iago Telles, que já estava no clube, já conhece o clube. O França já conhece o clube, Henrique, Pablo. Então a gente tem um elenco que a gente não se empolga. Acho que o segredo é isso, tá? Tudo que a gente ouve do Wallace, que a gente ouve do Alisson para os mais jovens, o próprio Iago, do França, é pezinho no chão, ninguém não tem empolgação. Então se a gente tivesse um elenco só de jovens, talvez pudesse acontecer uma empolgação, né? Aquele oba-oba, eu falei para eles, durante a semana uma das minhas falas para ele foi essa, a gente não pode cair na armadilha do sucesso, porque do fracasso, a gente não tem armadilha do fracasso. Fracasso é fracasso, você não quer ouvir nada, não quer ouvir comentário, não quer ver rede social. Aí quando vem o sucesso, você começa a olhar muito para os elogios, sentir melhor do que você é, mais importante do que você é. Então isso é uma coisa que eu tenho para mim, sabe? Eu acho que eu sou uma peça na engrenagem, eu sou mais importante que ninguém. Eu tenho a mesma importância que tem os nossos Faio Índio, o Chimbica, que são colaboradores que já estão no clube há muito tempo, é a mesma importância que a minha, eu só tenho funções diferentes. Minha função é diferente da deles, mas todos aqui têm a mesma importância. Então os jogadores estão entendendo isso, aquele que joga sabe quem está de fora, quem entrar vai buscar o seu espaço, quem não está jogando está respeitando quem está jogando, e assim a gente vai galgando nosso espaço aí no campeonato. Sem o Caio, qual o tamanho do prejuízo? Você já falou das reposições, que o elenco melhorou bastante, está à altura, Iago Lincoln basicamente a gente tem a opção do Iago Lincoln, tem a opção do Marco Antônio, assim, com mais chance de jogar. A gente tem o Nicão, o Nicolas está treinando com a gente, mas é mais jovem, mas a prioridade deve ser pro Iago Lincoln, né? Tem entrado sempre, quando sai o Caio, eu tenho usado o Marco quando joga com 3 zagueiros, ou de lateral ou de volante, eu usei mais do que como zagueiro. Então deve ser o Iago Lincoln que deve entrar, uma troca natural, o entrosamento do Caio com o Alisson, lógico que é maior, mas durante a semana a gente roda bastante, eu não costumo treinar a semana inteira titulares só entre eles, a gente mistura bem as equipes, a gente deixa todo mundo trabalhar com todo mundo para a gente ganhar esse entrosamento. Então acho que ele vai fazer mais uma grande partida como vem fazendo. Se precisar de alguma coisa, a gente tem mais o Marco Antônio, tem mais o Nicolas ali para entrar. Infelizmente a gente teve a lesão do Yuri, né, que a gente não esperava, que era um zagueiro canhoto ali que podia nos ajudar também no decorrer da temporada aí. Mas vamos em frente, vamos tomar a melhor decisão, trabalhar bem a semana, fazer uma boa viagem de volta, espero que o tempo esteja bom na estrada e nos ajude aí também. E vamos em frente, vamos com toda humildade aí buscar a classificação na próxima semana.
essa confusão no final, com gás, com spray, com o jogador passando mal, Claudinei, dá para dizer que foi um exagero, talvez por parte das forças de segurança? E esse clima todo para o jogo da volta em Londrina, você espera que comportamento do torcedor do Londrina, e até baseado nisso, por mais que o Londrina está tentando levar o jogo para o VGD, talvez é jogo para o Café com mais de 10 mil pessoas? Então, eu não sei, assim, essa definição de onde vai ser o campo não existe, então não dá para raciocinar por hipótese, mas acho que o torcedor, pelo que a gente tem visto, deve comparecer. Acho que a gente está fazendo por merecer a presença do torcedor. Não é que a gente está pedindo só, a gente está meio que fazendo o torcedor para o estádio, né? Com entrega de todo mundo, que os caras estão correndo aí já desde o ano passado. Que eu falo, desde maio do ano passado que eu cheguei, foi o nosso lema, Londrina não para de correr. Com relação à confusão, a gente estava comentando que em off é difícil a gente falar, não tem treinamento para controle de multidão, mas aqui não era multidão, eram poucos torcedores, às vezes tem crianças, mulheres envolvidas. Eu não sei se precisava soltar bomba, precisava botar gás de pimenta, eles que são treinados para isso, né? Como eu não ia querer que eles dessem palpite na minha tática do jogo, eu não vou dar palpite na tática deles de controle de confusão. Eu acho que às vezes evidencia que assim, é um estádio que às vezes é preocupante em termos de segurança, né? Vamos dizer que desse uma confusão maior para onde que a pessoa ia correr, se a pessoa ia correr para dentro do campo, se a gente ia ter segurança para sair daqui. Né? Não estou falando, pelo amor de Deus, mal do Cianorte, o estádio a gente jogou aqui 3 vezes, não tivemos problema nenhum, fomos bem recebidos, mas assim, se é um jogo aí, chega uma semifinal, uma final de competição, dá para jogar aqui? Né? É isso que a gente pensa, porque aí o jogo vai ganhando uma emoção maior, um lado emocional que o torcedor não consegue controlar. Daqui a pouco dá uma confusão, é difícil segurar, porque é proximidade, o alambrado está próximo do campo. Então assim, os estádios acanhados têm que ter um mínimo de segurança, né? Então espero que isso aí seja visto, e eu estava comentando até ali, antes do jogo hoje, acho que é uma sugestão para a federação, né? O que eu vou fazer, com toda humildade. Comece a pensar o Campeonato Paranaense de 2026, assim que acabar o de 2025. Acabando o campeonato, chame os executivos, os treinadores, quem quiser chamar, os supervisores, enfim, todo mundo, os CEOs dos clubes, conversem o que dá para melhor para o ano que vem. Não adianta chegar um mês antes de começar o campeonato, querer falar sobre o campeonato, porque os estádios estão daquele jeito, não tem o que mudar. O gramado não está bom, mas é aquele gramado, o time já está classificado, já está pronto para participar do campeonato. Então assim, é uma sugestão que eu faço, sabe? Acabou o campeonato, reúne todo mundo, gente, o que dá para melhorar? Porque a gente quer que o campeonato seja maravilhoso, né? E eu acho que tem potencial para isso, tem grandes clubes muito organizados, a gente não vê, ou não ouve falar muito de atrás do salário aqui, os clubes aqui contratam, pagam em dia, não tem esse que a gente ouve em outros estados de clube que não paga ninguém aqui, os clubes são organizados, e a gente espera que seja um campeonato melhor ainda no ano que vem, termine bem esse ano, seja melhor ainda no ano que vem. Legal. Pro jogo que vem, pode classificar, mas até que ponto pesa na balança essa questão da classificação em geral, de classificar em primeiro no geral? Pesa muito, assim, até porque a gente sempre joga para vencer, né? A gente não vai entrar em campo e falar, vamos empatar, se perder de 1 a 0 tá bom, classifica. A gente vai jogar buscando a vitória, vamos escolher a melhor estratégia para buscar vencer o jogo. E eu já passei para eles no vestiário logo depois do jogo isso, falei, a gente reassumiu a liderança da competição no geral, e se a gente continuar vencendo, a gente vai levar a decisão para dentro de casa. Eu acho que é importante, né? Hipoteticamente, se você conquistar um título, né? Não estamos nos considerando classificados, para não ficarem deturpando minhas palavras e às vezes querem usar de outra forma. A gente tem que passar pelo Cianorte, não está definido, já falei anteriormente, tem que passar pela semifinal. Mas já pensou se a gente consegue, Deus nos abençoe, a gente consegue chegar numa final, fazer uma final em Londrina, seria maravilhoso. A gente está premiando o nosso torcedor que está acreditando na gente.